Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Nós vamos meditar na Sagrada Escritura. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Samuel e também 2 Samuel, tá? Isso. 1 Samuel capítulo 7. E depois deixe aberto 2 Samuel capítulo 6. Amém? 1 Samuel capítulo 7. E depois deixe aberto para mim também 2 Samuel capítulo 6. Amém, gente? Glória a Deus. Pode sentar, senta aí. Espírito Santo, nós pedimos direcionamento à Tua palavra para esta conversa que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor terá conosco. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para falar conosco. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Diz aí em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 1. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram o seu filho Eleazar. Guarda esse nome. Fala comigo, Eleazar. Para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, e o tempo total foram 20 anos. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Agora no segundo texto que eu pedi para você abrir, que é 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, preste atenção agora, ó. Saindo da casa, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam então a carroça ou a carruagem que era nova. Vá ao versículo 11 comigo. A arca do Senhor ficou então na casa de Obed e Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed Edom e toda a sua família. Disseram ao rei: Ó Senhor, o Senhor tem abençoado a família de Obed Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed Edom para a cidade de Davi. Amém? Amados, eu quero conversar com você algo muito forte nessa noite. Eu preciso que você eu vou pedir a você para não direção do que o Espírito Santo ele reservou para a igreja. Amém? Eu quero que você se acalme agora. Eu sei que a gente se alvoroçou um pouco aqui, né, com tudo isso, mas é um momento de conversa entre Deus e você, pois Ele já falou comigo. Amém? Então vamos lá. O que fica claro para você nesse texto? O que fica claro para a gente diante desse texto? O que fica claro é que em 1 Samuel
a palavra de Deus diz que a arca ficou na casa de Obed, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos, gente? E a palavra de Deus diz que durante 20 anos, isso, abre o meu microfone um pouquinho. Durante 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, sobre a responsabilidade de Eleazar, a Bíblia diz que nada aconteceu. Foram 20 anos de arca, 20 anos que a arca ficou dentro da casa deste homem chamado Abinadab, sobre a responsabilidade de um dos seus filhos chamado Eleazar. Tem uma revelação preciosa aqui. Só que em 2 Samuel, a palavra já não cita mais o nome de Eleazar. Porque na verdade quem está carregando a carroça não é mais Eleazar. Agora é Uzá e um outro filho de Abinadab chamado Aior. Vem comigo nisso aqui, gente, em nome de Jesus. Alguém aqui já estudou PNL, linguagem, neurolinguagem? Alguém já ouviu falar? O que é isso? É o estudo da psicanálise, da psicologia. E a neurolinguística aponta algo que muitas pessoas estão vivendo no dia de hoje, que é a psicoadaptação. Uma palavra um pouco difícil. Fala comigo, psicoadaptação. O que é a psicoadaptação, bispo? Segundo a neurolinguística, segundo a psicanálise, a psicologia, a psicoadaptação acontece quando alguém deixa de gerar impacto com uma coisa que ela possui. A psicoadaptação acontece quando uma pessoa, ela já não valoriza mais o que ela tem. Ela tem, no início que ela lutou para ter, era precioso. No início, quando ela queria conquistar aquilo ali, era precioso. Mas depois que ela tem, ela abandona, ela rejeita, ela deixa, ela não se preocupa mais. E quantas pessoas que aqui estão, presta atenção aqui, gente. Quantas pessoas que aqui estão, um dia lutaram muito para chegar num determinado objetivo. Por exemplo, você que toca um instrumento, quanto você lutou para aprender a tocar um instrumento? Quantas noites você perdeu acordado estudando? Quantas noites você clamou ao Senhor, Senhor, me dá graça, me abençoa, eu quero tanto. Você que canta, quantas vezes você falou, Deus, unge minha voz, porque eu quero cantar, eu quero louvar o teu nome. Você que tem uma unção de obreiro na tua cabeça, quantas madrugadas você passou orando? Quantas vezes você pediu lá no deserto, no monte, não sei, e você falou assim, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, me usa. Quantas vezes você pediu o emprego que você tem hoje? Quantas vezes você pediu o casamento que você tem hoje? A casa, a empresa? Quantas vezes você pediu? Só que todos nós temos, muitas das vezes, a psicoadaptação. Queremos algo, lutamos por algo, mas depois que temos, não valorizamos mais. Abinadab, quem não queria a arca da aliança na sua casa? Quem não queria a arca da aliança no seu lar? Quem não queria receber a presença de Deus
A palavra de Deus diz, para você entender, bispo, eu não estou entendendo muito bem o que simboliza a arca. A arca da aliança era algo tão especial, mas tão especial, que a Bíblia diz ali, em Josué capítulo 6 e 7, que o Senhor fala assim para Josué: Josué, quando vocês forem tomar Jericó, eu quero que os profetas vá caminhando na frente com a arca. Vocês vão dar 7 voltas. Na última volta, eu quero que vocês ponham a arca na frente, os sacerdotes à frente, toquem a trombeta, clamem. E através da presença que a arca exerce, é através do som da trombeta, as muralhas vão cair. E caiu. Para você entender que a arca ela representava a presença de Deus, um dia os filisteus tomaram a arca. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, que por causa dos filhos de Eli, não valorizar a presença, os filisteus entraram em Israel e tomaram a arca. E eles levaram a arca para a sua cidade e colocaram dentro do templo. Diante de quem? Dagom. A Bíblia diz que quando os profetas de Dagom chegavam no templo, a imagem de Dagom estava caída diante da arca. E assim eles fizeram durante 3 vezes. Na terceira vez que eles entraram, a arca estava intacta, a imagem de Dagom caída com o pescoço arrancado. E todos os homens e pessoas daquela cidade foram atacadas com tumores. Então os filisteus falaram: tira a arca daqui, porque verdadeiramente o Deus que habita, tem presença. E a arca foi para a casa de Abinadab. Só que durante 20 anos a presença ficou com Abinadab, mas Abinadab não tinha a presença. Eu tenho aqui umas 20 mensagens para aplicar em cima disso aqui, mas eu vou seguir aquilo que o Espírito Santo reservou para essa noite. A Bíblia diz que o povo clamava e se entristecia, porque não via sinais de Deus. E por quê? Porque para Eleazar e Abinadab, a arca não representava mais absolutamente nada. Talvez você chegou aqui nesta noite, um dia você teve a presença, um dia você falou em línguas, um dia você cantou, um dia você chorou, um dia você chegou aonde você sonhou em chegar. Mas hoje talvez isso não é mais precioso para você. Escute isso, por favor. Toda pessoa psicoadaptada, ela não dá mais importância àquilo que realmente importa. Talvez o violão está jogado lá num canto, cheio de poeira. A Bíblia que ele tanto sonhou em comprar, comprou, mas está trancada dentro de uma caixa, cheia de poeira. O curso, os livros, não, eu vou comprar a faculdade, os diplomas, só são diploma. Porque talvez isso hoje já não é mais o que te importa. Não é mais tua prioridade. Não é precioso para você. Cantar, louvar como você desejava. Aí eu vou para o culto para adorar, mas não é mais precioso. Chegar no culto cedo para sentir a presença não é mais. Teu uniforme está lá no armário, sujo, trancado, empoeirado. Porque talvez hoje aquilo não é mais precioso para você. Você se adaptou. Você se adaptou com aquilo que é precioso. E quando eu me adapto com aquilo que é precioso, eu não sinto mais. Quando eu me adapto com aquilo que é precioso, eu já não me importo mais. Eu não me importo com a presença. Eu não me importo com as lágrimas. Eu não me importo em sentir. Eu não me importo a me entregar. Porque aquilo ali se tornou para mim algo normal. Estou 15 dias sem sentir a presença de Deus. Tranquilo.
Ah, eu estou 1 ano sem jejuar, sem orar, sem buscar Deus na madrugada. De boa, aí nada. É só botar numa pregação no YouTube e já está tudo certo. É só assistir uns 50 vídeos do TikTok com uma palavra e de boa, estou benzão de volta. A arca não gerava mais impacto para Eleazar. A arca não gerava mais impacto para Abinadab. E o pior é quando aquilo que é precioso se transforma em apenas um utensílio. Cutuca esse crente e fala: cuidado, para que você não torne coisas preciosas em um utensílio. O que significa a palavra utensílio? Utensílio é aquilo que eu pego, uso e depois guardo. Ação que só quer a presença de Deus como um utensílio. A palavra de Deus diz que tinha um homem na terra que caminhava com Deus. Ele queria Deus o tempo todo. A presença de Deus era preciosa para ele. E hoje talvez você ora falando: Deus, eu quero isso. Aí Deus olha para você: mas se eu te der, você vai valorizar? Se eu te der, você vai valorizar? Vamos pensar junto nessa conversa que estamos tendo aqui. Se Deus te der o que você quer hoje, você vai valorizar? Se Deus te levar aonde você está orando, para Ele te levar, você vai dar valor depois? Ou vai se tornar algo comum para você? Algo natural. Não, eu vou fazer essa faculdade aqui. Não, eu vou comprar essa casa. Não, eu vou comprar esse carro. E hoje o carro está lá, você não bota a mão para lavar? Você não cuida? Suou, lutou, gritou, brigou para ter. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. E toda pessoa psicoadaptada, ela é assim. Ela briga muito, ela faz muito alvoroço para ter uma coisa, mas quando ela tem, aquilo ali perde o preço para ela, o valor. Você lutou tanto pelo teu casamento, e agora ele para você não é nada? Não representa nada? Poxa, bispo, o senhor está puxando nossa orelha? Não, é uma conversa sincera. Porque ir para a igreja, a gente até vai, gente. Mas para que eu vou para a igreja? Ah, eu vou para a igreja para rir, para ver os irmãos. Eu não, eu venho para a igreja para valorizar o que realmente importa, a presença de Deus. Depois eu vou conseguir dar atenção aos meus irmãos. Eu quero chamar a tua atenção, porque eu sei que vai ter vidas voltando, ministérios sendo reativados. Quando Deus me dava essa mensagem essa semana, o Espírito Santo me fazia eu ter uma visão de pessoas indo no armário, pegando o seu uniforme de volta. De pessoas pegando o seu instrumento que está lá empoeirado, jogado, e voltar a cantar e louvar. Pessoas levitas voltar a ensaiar e falar: Deus, eis-me aqui, me usa. Aleluia. Escute isso, escute isso. Já estou caminhando para o final. Existem pessoas que se acostumaram com algo precioso. E todas as vezes que permitimos que essas coisas façam parte da nossa vida, nós deixamos de dar importância. Isso aqui para mim? Não. E aí eu vou falar para você algumas pessoas que deixaram de dar importância àquilo que era precioso. Uma delas, que é a primeira, se chama Aminon. Aminon era filho primogênito de Davi. Aminon, ele tinha direito de estar à mesa, tinha autoridade. O pai o amava e dava a ele todos os créditos. Mas Aminon não fazia questão da presença do pai.
E a palavra de Deus diz que Aminon, ele rejeitou a mesa por causa de um desejo, por causa de um prazer. E ele foi se deitar com a própria irmã, cometendo algo terrível. E o que aconteceu? Eu dizia para os meus líderes hoje de tarde, o que aconteceu? Aminon morreu, Absalão matou Aminon, e um lugar na mesa ficou vago. Isso aqui é Bíblia. Quem foi que sentou à mesa no lugar do filho? O estrangeiro, chamado Mefibosete. A Bíblia diz que ficou um lugar na mesa. Como um filho rejeitou a presença do pai, Mefibosete foi convidado para substituí-lo. Cutuca esse crente e fala: cuidado, hein? Não menospreze o que você tem. Fala, porque às vezes você vai perder para aprender. Tem gente que vai precisar ser substituída para que ela possa voltar a dar valor àquilo que realmente importa. É forte, né? Quem mais, bispo? Sansão. A Bíblia diz que Sansão, gente, eu podia estar explodindo aqui, mas a gente hoje precisa ir nessa linha psicólogo aqui, tá? A Bíblia diz que Sansão recebeu algo precioso de Deus. O que Sansão recebeu? Força. Só que a Bíblia diz que Sansão, diante de Dalila, deitou no seu colo e disse: mais uma vez vou contar o meu segredo para Dalila. E mais uma vez o Senhor me dará livramento dos filisteus. Só que quando Sansão levantou, ele já estava sem força. Por quê? Ele brincou 3 vezes com aquilo que era precioso. 3 vezes Deus deu a oportunidade. 3 vezes ele rejeitou. Eu quero fazer você refletir e te perguntar: quantas vezes mais nós teremos que perder para valorizar? Será que você vai ter que chegar ao ponto de perder teu casamento para começar a dar realmente importância à presença de Deus? Será que você vai ter que perder teu ministério? Ou será que algo vai ter que acontecer para você falar assim: meu Deus, deixa eu voltar à minha essência, deixa eu voltar ao meu propósito? Porque nesses dias o que mais Deus tem feito é te alertado. Ele tem te alertado. E aí, Sansão não priorizou o que Deus deu. Quem mais, bispo? Judas. Judas não valorizou a presença de Jesus e achou que 30 moedas era mais precioso do que a presença de Jesus. Olha o mamão aí, ó. A presença de Jesus não era mais importante do que as 30 moedas. Quantas pessoas hoje têm trocado Jesus por 30 moedas? Até mais, até menos. Aperta num jogo lá do Tigrinho, bota 10 conto, pronto. Apertei agora, hein? Aguenta, suporta. Pô, eu vim aqui hoje para poder ver essa igreja. Eu vim aqui hoje para assistir esse culto. E esse pastor está apertando o cinto hoje. Para você ver como o céu te ama. Pior seria se você chegasse aqui e ouvisse uma balela de palavra. Mas a minha prioridade não é a igreja cheia. É o teu coração cheio da presença do Espírito Santo. E aí, bispo, tudo aquilo, grava essa frase, tudo aquilo que você não valoriza, você põe como uma moeda de troca. Tudo aquilo que não tem valor para mim, em algum momento eu vou trocar. Será que você lembra de alguém?
A palavra de Deus diz que a primogenitura de Esaú não era mais preciosa para ele. E através de uma oferta do seu irmão Jacó, Esaú pega e troca o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem gente que está abrindo mão do ministério, da unção que Deus deu, por causa do orgulho, por causa do momento. Oh, gente. Judas, ele desvalorizou tanto, mas tanto a presença de Jesus, que quando Maria chegou na casa, em João capítulo 12, quando Maria chegou na casa e pegou um vaso de alabastro, que custava 300 denários, um ano inteiro de salário, quebrou nos pés de Jesus, Judas se levantou irado e disse o quê? Que desperdício. Por quê? Ele não estava falando contra Maria, ele estava falando contra Jesus. Toda pessoa que não valoriza a presença, ela acha que o que você faz para Deus é um desperdício. Ela critica. Mas porque a presença de Deus para ela também não é mais preciosa. Está indo muito para a igreja. Está muito assim do lado do pastor, hein? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Cuidado, hein? Esse negócio de estar ali e tal, vai viver sua vida. Olha, tem que fazer isso. Cuidado com esse tipo de pessoa. Provavelmente ela nunca mais sentiu a presença de Deus. E toda pessoa psicoadaptada, ela tenta fazer com que outras pessoas se tornem como ela. Terminando. Em 2 Samuel capítulo 6, 3, diz assim: então puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abi, ficava no monte, saindo da casa de Abinadab. Olha a revelação, olha a cerejinha. Saindo da casa, Uzá e Aió seguraram a carroça que Davi mandou fazer e levar a arca. Cadê Eleazar? Quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Olha a revelação, gente. É Deus que nos mostra esses detalhes, sabe? Aonde estava Eleazar? A Bíblia diz que Eleazar foi ungido para cuidar da arca. Só que quem está indo levar a arca é Uzá e Aió, outros irmãos. Sabe por que Eleazar não estava lá? Pergunte por quê, bispo. Porque suportar o peso da presença já não era mais a prioridade de Eleazar. Servir não era mais importante para Eleazar. Fazer um jejum então, Deus me livre. Rapar a cabeça, está amarrado. Isso não é de Deus não. Aonde estava Eleazar? Fale assim comigo. Aonde está Eleazar? E aí você sabe o que significa o nome Eleazar? Aquele que cuida. Aquele que foi levantado para cuidar. Não estava cuidando. Porque não era mais importante para ele. E aí, todas as vezes, olha como eu tenho mensagem para isso aqui. Eu podia entrar nisso aqui, tá? Todas as vezes que quem era para cuidar não está cuidando, outra pessoa entra para fazer o que ele tinha que fazer. Só que eu vou entrar, vou sair, tá? Tem muita gente morrendo, presbítero, espiritualmente, porque nós líderes temos que levantar um Uzá para substituir um Eleazar.
Quem era para suportar o peso da arca era Eleazar. E se os bois tropeçaram e Eleazar está ali para botar a mão na arca, ele não ia morrer. Por que que ele não ia morrer? Porque ele foi ungido para estar naquele lugar. Tem gente morrendo espiritualmente porque tem Eleazar sentado sem querer tocar, adorar, sem querer segurar a presença. E enquanto Eleazar está sentado, sem fazer nada, tem o Davi querendo se virar para que a arca venha. Maia chuia darabalarangasaia. Entenda que quando Eleazar não trata mais como precioso, outra pessoa tem que ir lá tentar fazer. O pastor tem que chamar gente de fora para pregar, tendo pregador na igreja. O pastor tem que gastar dinheiro para locomover um ministério de louvor para cantar, tendo levita na igreja. O pastor tem que lutar. Aí, às vezes, Eleazar está sentado e dizendo assim. Aí a arca tropeça. O que que Uzá tenta fazer? Eu vou fazer o que Eleazar fazia. Só que quando ele toca na arca, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende contra quem? Contra Uzá. E quem está à distância vendo tudo? Eleazar está vendo o irmão morrer, porque ele não queria ir lá botar a mão na presença. Isso é revelação do céu, gente. Isso é presença de Deus. Conjecturando, o que precisou acontecer? A Bíblia diz que Uzá morre. Aí eu vou te fazer uma pergunta, pensa comigo. A arca de Deus ficou em cima da carruagem ou caiu? Pensa. A arca ficou em cima da carruagem ou caiu? Caiu, porque se Uzá tentou segurar e morreu, o que aconteceu com a arca? Só que a arca caiu, mas ela deixou de ser arca. A arca caiu, deixou de ter presença? A arca caiu, deixou de ser abençoada? Não. Porque ali estava um homem chamado Obed e Edom. Gente. O que significa? A obra de Deus, ela nunca vai parar. Se um Eleazar não se levanta, Deus vai levantar um Obed Edom. Deus vai... Não, se é para dar glória, dá glória direito. E aí, Davi, ele diz, vamos deixar a arca lá na casa de Obed Edom. Eu vou conjecturar, isso está na live, isso aqui é coisa do bispo Felipe, hein? Mas num preceito bíblico. Se a arca foi para a casa de Obed Edom, quem ajudou a levantar? A arca foi parar na casa de Obed Edom. A Bíblia diz que em 3 meses, fala 3 meses. Abinadab, 20 anos. Fala, Abinadab, 20 anos. Obed Edom, 3 meses.
A Bíblia diz que o Senhor prosperou a casa de Obed-edom como nunca abençoou outro lugar. Cutuca esse crente e fala: sabe por quê? Porque quem zela pela presença, quem cuida da presença, quem prioriza a presença, quem guarda a presença, é abençoado pelo Senhor. Bispo, intensifica essa mensagem para mim entender. Então lá vai. Jesus Cristo disse: se alguém me servir, o Pai vai honrar. Quero dizer para você: volte a valorizar o que o papai te deu. Volte a valorizar sua adoração. Volte a valorizar seu instrumento. Volte a valorizar seus momentos. Volte a valorizar a tua presença. Volte a valorizar teu uniforme. Eu ouvi um obreiro esses dias dizer para mim: bispo, eu tenho um arrependimento profundo. O que foi, filho? Eu peguei meu uniforme e joguei tudo fora quando eu me desviei. Bispo, mas a unção está no uniforme ou na cabeça? A unção está na cabeça, mas o testemunho está no uniforme. Outro dia eu prego isso aqui para você. Outro dia eu prego. A Bíblia diz ali em Números 13 que o povo rasgou as vestes. Qual veste? As vestes que o Senhor tinha durante 40 anos feito crescer no corpo. Eles estão rasgando as vestes. Eles estão dizendo para Deus: o testemunho para mim não vale nada. Depois eu prego isso aí para você. Não desvalorize a presença de Deus. Deus não revoga unção, mas Ele deixa de usar a unção por causa da falta de cuidado, de zelo, de ornamentação. E tem muito homem de Deus, mulher de Deus que está em cima do altar sem presença. Tem muita gente cantando sem presença, campanhas sem presença. E por que, bispo? Porque valoriza o espaço, mas não valoriza aquele que deu, aquele que cedeu. Então eu quero chamar você para orar comigo. Orar comigo. Bispo, eu preciso voltar a dar prioridade a algumas coisas que eu não dou mais prioridade. Hoje, bispo, para ser sincero, hoje eu estou focado, sabe em quê? Em ganhar dinheiro. Estou focado. Eu vou ganhar dinheiro. Uma palavra para você: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida? Não, bispo, eu estou preocupado com amanhã. Mateus 6, o Senhor vai dizer: não andeis ansioso pelo amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Mas eu estou preocupado, sabe fazer o quê? Em guardar. Não guarde o maná para o outro dia, porque pode dar bolô. Viva sobre o sustento que cai dia após dia. Aleluia. Não, meu bispo, é porque eu tenho que fazer vários cursos. Faça. Eu tenho que estudar, estude. Mas não perde a essência. Não perde a presença. Bispo, porque eu vou comprar minha casa? A palavra de Deus diz: do que adianta dormir tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste, enquanto aos seus amados Ele dá enquanto dorme? Se o sentinela não guardar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E aí, eu termino com um texto lá de Eclesiastes capítulo 5. Aonde o sábio Salomão, ele diz o seguinte: o homem que ama
mais o dinheiro. Bota lá. Vamos ler isso aqui junto. Vamos ler. Bota lá. Tem que terminar com isso aqui. Eclesiastes. Aí. 5. Bota a partir do versículo 1. Passa. Passa. Vai. 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 Aí. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca estará satisfeito ou se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Passa. Isso é Bíblia, gente. O homem mais rico da terra está dizendo isso aqui. Aonde aumenta os bens, aumenta também o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário, se não dar um pouco de alegria somente aos seus olhos? Olha aqui para mim. Diante do sábio Salomão, o homem mais rico da terra, chegou e falou: o que adianta ter muitos bens e não ter paz? Valorize o que importa. Por isso que quando alguém vir falar para você deixar a presença, não corra ao bispo, corra à Bíblia. A Bíblia responde toda. Está na hora de você voltar a buscar o que importa de verdade. Bispo, mas eu fui ferido, eu fui magoado na igreja tal, eu fui machucado. Irmão, o que importa mais? A mágoa ou o talento que Ele te deu? O que importa mais? As palavras